E aí, pessoal do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de redação. Hoje nós vamos trabalhar fábula e conto. Para começarmos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa gravura. Essa gravura ela foi produzida no século XIX pelo francês Auguste Delierre, acho que é assim que se pronuncia, fazendo referência a uma fábula, o lobo e o cordeiro. Essa fábula ela trata de um conflito social entre fracos e fortes, ou seja, de situações em que alguém quer se impor à força, demonstrando abuso de poder. Hoje, na nossa videoaula, vamos começar falando sobre o gênero fábula, que desde a antiga Grécia vem encantando leitores infantis e também adultos. As fábulas são textos curtos e fáceis de serem lidos e ouvidos. Por trás de uma narrativa simples, tendo animais como personagens, elas retratam conflitos sociais e transmitem ensinamentos resumidos na moral que costuma vir ao final de cada fábula. Aparentemente é um texto infantil, mas a fábula, o gênero fábula, nos reserva grandes surpresas. Vamos entender aí um pouco sobre fábula, ver o conceito, ver as temáticas que ela aborda. A fábula, como já foi dito, é um texto curto, de natureza simbólica, com personagens animais atuando como humanos. Tem como objetivo destacar a moral que pode vir explicitada no final, às vezes em forma de um provérbio. Como o próprio livro de vocês aborda, como o próprio livro de vocês traz, a fábula ela tem sido um suporte de ensino de bons costumes, regras, de princípios na sociedade há centenas de anos, Por isso, elas giram em torno sempre de situações problema, que tem como temas mais comuns as relações de poder, a esperteza, a ganância, a gratidão, a bondade, a ingenuidade, enfim, as virtudes e os vícios humanos abordados em uma dialética de contrários, tá? As personagens elas vão dispensar grandes descrições, pois simbolizam por si mesmas características humanas de domínio público. As indicações de tempo e espaço são vagas, ou seja, não há um tempo e um espaço bem determinados no texto. E um recurso para tornar na verdade um recurso para tornar as fábulas eternas e universais, tá? As fábulas elas são transmitidas pelos povos desde o século VIII a.C. A fábula ocidental mais antiga que se conhece é o Rouxinol e o Falcão, que faz parte do poema Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, poeta didático daquela época. Então, aí, como vocês podem observar, eu coloquei como exemplo essa fábula, o Rouxinol e o Falcão. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar aí de casa, certo? Um rouxinol, pousado sobre um alto carvalho, cantava segundo o seu costume. Um falcão, percebendo-o e como necessitasse de alimento, voou sobre ele e o capturou. Vendo-se prestes a morrer, o rouxinol implorou-lhe que o soltasse, alegando que ele não era suficiente para encher o papo de um falcão, e que este deveria, se estava carente de alimento, atirar-se aos pássaros maiores. Então o falcão replicou: mas eu seria estúpido se soltasse a caça que tenho segura nas garras, para perseguir aquela que ainda nem sequer está à vista. Assim também entre os homens, são insensatos aqueles que, na esperança de bens maiores, deixam escapar os que já têm nas mãos. Então, nós podemos observar que o texto mostra uma preocupação didática, embora ainda não apresentasse todas as características da fábula clássica. Era uma advertência, a gente consegue observar que o texto faz uma advertência em relação à ambição desmedida. No século VI a.C., as fábulas elas ganharam um difusor na Grécia, chamado Esopo. Com elas, o fabulista ele divertia, criticava,
satirizava, moralizava e instruía. O contexto da Grécia na época era propício. A mentalidade grega se modificava em razão do desenvolvimento da filosofia e de uma crise ético-religiosa. No início do século I, as fábulas de Esopo elas foram retomadas por Fedro, que registrou em versos tanto as fábulas atribuídas a Esopo como outras de sua autoria. Ele foi o primeiro escritor a escrever fábulas em versos latinos, forma corrente na época. Assim, ele acabou se diferenciando da tradição grega, que era de escrever fábulas em prosa. Dando um salto no tempo, vamos para o século XVI. Para o século XVII. O poeta francês Jean de La Fontaine criou novas fábulas e outras versões para as antigas, com características da época. Ele frequentava os salões da corte de Luís XIV, onde contava fábulas. Ele era um poeta de grande domínio da língua. Chegando aqui no Brasil, já no século XX, Milor Fernandes investiu no fabulário tradicional, trazendo para a realidade brasileira. O autor foi um intelectual preocupado com as questões políticas e sociais do Brasil, valendo-se da ironia e da sátira para criticar o poder e as forças dominantes no país. Em seu trabalho como escritor, além de crônicas e contos, adaptou e criou fábulas reunidas em diferentes obras. Então, para finalizarmos aí esse estudo sobre fábula, vamos ver as principais características. A fábula é um texto narrativo e breve, transcende os limites do provável, apresenta uma lição de moral e seus personagens são animais com qualidades e sentimentos humanos. Eu também gostaria de dizer que a fábula você pode encontrar tanto em textos escritos em prosa como em versos, tá bom? Vamos ver aí o gênero conto. O gênero conto é um texto narrativo de ficção curta. Quando eu falo ficção curta, é um texto curto em relação, por exemplo, ao romance. Quando a gente compara o gênero romance com o gênero conto, o conto ele é bem mais curto. E ele também gira em torno, geralmente, de uma única ação, tem poucos personagens e apresenta um único conflito. Existem vários tipos de contos. Existem os contos populares, contos de fadas, contos folclóricos, contos de mistério, contos fantásticos, contos de terror e outros. O gênero conto ele tem os seguintes elementos em sua forma composicional, né? Como ele é um texto narrativo, ele vai apresentar o narrador, personagens, tempo, espaço. Vai apresentar uma sequência narrativa girando em torno de um único motivo. No caso, a sequência narrativa seria o enredo. Hoje encontramos contos bastante modificados com um modo de narrar nem sempre linear, com estilos marcados pelos diferentes autores. Vamos ver aí as características desse gênero. O conto ele apresenta uma limitação do espaço e do tempo, ou seja, o espaço e o tempo eles são bem definidos. A quantidade reduzida de personagens, quando nós paramos para comparar mais uma vez com o romance, nós observamos que o conto ele apresenta uma quantidade de personagens bem inferior ao romance. Unidade de tom de emoção provocada no leitor e uma linguagem breve e clara, que decorre da unidade dramática. Bom, eu coloquei para vocês aqui um exemplo de um conto. Na verdade, o conto não está completo, porque o conto, apesar de ser curto, quando a gente diz que ele é curto em relação ao romance, tá? Mas para colocar aqui, por exemplo, na nossa videoaula, se eu fosse colocar um conto completo, nossa, iria ficar muito cansativo, eu ia ficar lendo o tempo inteiro. Então, eu coloquei aí só um trecho para a gente tentar identificar pelo menos algumas características que eu mencionei anteriormente. Tá? Então vamos lá. O carvão. O pequeno Zeca entra em casa após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava ainda indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado.
Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, o homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca e cada pedaço de carvão é um mau pensamento. É um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. Então aí, pessoal, se vocês quiserem saber o final do conto, saber como ficou essa camisa, tem que pesquisar na internet aí, procurar o final do conto, o desfecho aí desse conto, tá? Mas então, a gente pode observar aí, pelo menos nesse trecho, analisando esse trecho, que é um texto com poucos personagens, né? O tempo inteiro a gente só falou do pai, de Zeca, e Zeca menciona Juca, né? O tempo e o espaço, né? A gente viu que ele estava na casa dele, né? O tempo foi após a aula e a gente consegue também observar que é uma linguagem simples, clara, né? Que todo mundo consegue entender, compreender com facilidade, tá certo? Então, esse daí é um exemplo aí de conto. Finalizando nossa aula, deixo o meu e-mail, como sempre, estudocomplementardelinguagens@gmail.com. No final desta videoaula vai ter lá algumas questões sobre o gênero fábula e sobre o gênero conto e atividade no livro da página 102 a 112. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!